Você está sendo desonesto. Você podia ser honesto. Não. Podia. Você que tem que ser. Você que tem que ser. Com licença, bom dia. Tudo bem? A senhora que é Sabrina? Sim. Como vai, Sabrina? Bem? Joia, só está sabendo do caso que a gente está aqui hoje, pelo qual a gente está aqui? Provavelmente. O que a senhora está sabendo do caso? Tá, pode me falar. O que significa isso aqui, Sabrina? A senhora passou ontem para o Gabriel? Sim. Alvorada Pneus, rodovia BR-040, Exatamente. número 6309, bairro Chácaras Boa Vista. Por que a senhora passou esse contato para ele? Qual é o seu nome? Bem Mendes. Bem Mendes. Na Isso. verdade, ele veio na loja, ele efetuou a compra de alguns pneus. E os pneus, ele estava falando com a gente que nossos pneus que nós vendemos para ele não são pneus novos. Que a gente está vendendo para ele um pneu que é reformado. Sendo que eu expliquei para ele, passei para ele a nota fiscal da loja, que é de onde, esse endereço que eu te informei, de onde a gente fez a compra dos pneus, que é a distribuição. Então eu expliquei para ele que os pneus são novos, que a nota fiscal dele estaria com que eu enviei para ele, que eu passei para ele, que a nota dele que é da segurança da loja, que a gente só trabalha com pneus novos. Certo. Aí ele falou assim, eu preciso de um laudo para verificar se os pneus realmente são novos. Falei, olha, nós não somos fabricantes do pneu Goodyear. Eu posso mandar para você o endereço, ou eu posso tirar o pneu aqui para você e enviar para eles, que é nesse endereço, que é um fornecedor Goodyear. Porque só a Goodyear que pode me entregar um laudo referente ao pneu que eles fabricam. Então, quer dizer, a gente não dá laudo. Isso é procedimento normal de toda empresa em relação à prestação de serviço para o cliente. A gente faz a venda, mas se tiver algum problema, até mesmo como se fosse uma garantia ou o que precisar, tem que ser diretamente com a fábrica, o fabricante. Tá, então. Aí agora eu vou falar algumas coisas para a senhora Sabrina, que a senhora disse muita coisa aí que não condiz com o texto legal. Vamos lá, o Gabriel, ele é meu assessor, certo? Então, ele trocou o veículo, os pneus do veículo, que são meus, por ordem minha, né? 4 pneus. Sim. Tá aqui as especificações, né? O valor pago R$ 3.048. Sim. A gente foi fazer a manutenção preventiva, ou seja, aliás, uma manutenção corretiva, porque teve um problema de suspensão e de rolamento no carro. E o amortecedor dianteiro do lado direito também está estourado. Isso, problema de suspensão e rolamento. E aí o mecânico lá do centro automotivo falou assim, esses pneus não são novos, esses pneus dianteiros não têm condições de ser. A senhora sabe o que é TWI, certo? Tread Wear Indicator. No dia 22/11 foi feito a troca aqui. Né? Eu cheguei a falar com o Gabriel assim, Gabriel, procure então abono. Correto. Porque o que deve ter acontecido é um mal-entendido, um equívoco lá na hora da troca. Né? Por quê? Quando ele trouxe o meu carro aqui, que é um SUV, os 2 pneus traseiros, eles ainda estavam em condição de uso. Mas eu falei assim, não, vamos trocar os 4. Então eu falei para ele assim, pode ser que o que aconteceu lá foi o seguinte. Eles viram que os 2 pneus traseiros estavam bons, o pessoal da oficina não sabia que deveria trocar os 4, pegaram os traseiros, passaram para frente, só trocaram os dianteiros. Porque... Jamais faria isso, que a empresa é idônea. Ok, ótimo, mas quando eu levantei essa possibilidade, senhora Sabrina, eu estava acreditando justamente na idoneidade da empresa. Agora eu já não acredito tanto mais assim, porque eu vou dizer à senhora. Então eu falei para ele, então procure lá, porque pode ser que tenha sido esse equívoco. Né? Jamais faria isso, tá? Pois não, ok. E aí, ele veio aqui ontem, um dos profissionais falou inclusive que poderia ceder as câmeras, as imagens para ele. Eu pedi o proprietário da empresa, né, para poder verificar para eles, aí a gente pode estar conversando com o Matheus, que é o dono da empresa, que eu tenho acesso. E aí, o que foi afirmado ontem aqui, depois de uma inspeção no veículo, é que não, os 4 foram realmente trocados. E aí é o que entra na minha cabeça a maior gravidade. Porque a senhora teve acesso de como estão os pneus dianteiros? Sim, senhor. Aqueles pneus trocados no dia 22/11, esse carro não andou mais do que 5 mil quilômetros no máximo, certo? Em três meses. Correto. Está alinhado, foi atestado aqui ontem. Está alinhado, mas está com o amortecedor estourado. E danifica a suspensão do veículo e também compromete o alinhamento.
Sendo que, Ah. no momento algum, a gente está conversando sobre a suspensão do veículo. Exatamente, O não sei caso porque que a senhora aqui está é o trazendo. quê? Eu não sei porque que a senhora está Caso- trazendo a suspensão aqui à Caso, tona. Deixa eu te falar, o caso é o seguinte, Ah. vocês vieram acusar a empresa de Não ter viemos colocado- acusar, o viemos- Gabriel falou comigo com todas as palavras, Viemos- inclusive por telefone, Ah. que nós colocamos pneus reformados, que o mecânico falou que nós colocamos pneu reformado Ok, no veículo. a gente- Isso não a existe. informação- Porque aqui mesmo a gente não trabalha com pneu reformado. Tá, eu vou esperar a tá? senhora falar tudo que a senhora Então, quiser, assim, depois a senhora me escuta, o por que eu favor. passei para ele em Ah. relação do endereço, porque nós não somos fabricantes do pneu, o que é todo pneu, quando acontece, então eu mostrei para ele isso aqui, ó. É um pneu da Bridgestone de um cliente que deu problema de fábrica. Então, quer dizer, a gente tira o pneu do cliente, envia para a fábrica. A fábrica ela tem de 1 até 30 dias para dar um laudo para a gente do que ocorreu com o pneu. A senhora agora pode me ouvir? Eu não terminei de falar, posso terminar de falar? Claro, é porque a senhora tinha terminado de falar, não teve a cordialidade de me ouvir, mas tudo você bem. está sendo muito cordial comigo. Pois não, então continuarei Pode sendo. falar. Pode dizer. Tô Não, pode dizer. Vai lá. De fato, nós não viemos trazer aqui o assunto suspensão. Sim. Isso é fato, quem trouxe foi a senhora. A suspensão, ela está sendo trocada em um centro automotivo. O que nos traz aqui, senhora Sabrina, é justamente uma incongruência de que pneus trocados no dia 22/11, e a senhora está dizendo, não, aqueles pneus que estão lá, de fato, foram os pneus trocados por aqui. Sim. Porque quando eu levantei aquela possibilidade com o Gabriel, eu estava realmente tentando acreditar que não tinha sido uma má-fé por parte da empresa ou ofertar um produto de péssima qualidade. Mas não, a senhora disse ontem que não é foram aqueles os pneus Sim, tanto mesmos que os dotes mesmo dos quatro colocados. pneus são os mesmos. Eu mostrei para ele que o dote dos pneus Isso, são os mesmos. isso. Porque se eu tivesse colocado um pneu seu que Aham. estava no seu carro, Sim. o dote não seria o mesmo. Perfeito, então ótimo. Então aí a gente vai trabalhar agora em cima de outra questão. Em quanto tempo, aliás, qual era a quilometragem Não existe quilometragem do pneu, não? Calma, deixa eu terminar de perguntar à senhora. Qual era a quilometragem que estava o veículo quando foi realizada a troca? A senhora Eu não sei, pesquisou eu não sei. ontem? Verifiquei, não estava marcando no sistema. Ah, deveria Sim. ter marcado, né? Sim. Mas olha só, 22/11 de 2022, os Correto. 4 pneus trocados na mesma data. Os Correto. pneus traseiros, eles permanecem compatíveis Com certeza, com uma porque os troca. pneus traseiros, eles sempre têm um desgaste menor do que o dianteiro. Vamos conversar, vamos combinar uma coisa assim. Um fala, o outro escuta, Não, depois mas o eu outro vou te fala e falar- não, escuta. você não- deixa eu te falar uma coisa. Todo pneu dianteiro, ele vai ter um desgaste superior do pneu traseiro. Mas Isso nessa é dimensão, comprovado. me presta aqui Isso é as comprovado. fotos. Isso aí é indiferente. Presta aqui. Não, tá bom. Essa reportagem, senhora Sabrina, ela vai ao ar. Não tem E isso, foi dito isso ontem, que podia fazer o que quisesse fazer, que não tinha problema, a reportagem não era problema. Não foi isso? Quando ele falou Porque assim. não tem nada pra Porque o questionar, Gabriel, porque eu não tô mentindo o pra Gabriel, você. eu A sei. empresa, igual eu te falei, é uma empresa muito O Gabriel boa, não disse tem por que ontem, mentir. o Gabriel veio aqui e falou assim, ó, nós estamos tentando resolver da melhor maneira, se vocês Sim. puderem nos ajudar, certo? A gente precisa então Sim. desse laudo para falar, O laudo para mostrar somente que que esse importa, pneu foi enxergar, que esse, é só a que esse Goodyear. pneu, mas eu não tenho problema nenhum com Goodyear, eu não tenho relação jurídica com a Goodyear. A minha relação jurídica está com a MSN Soluções, bem, Bono só Pneu Betinha, a que senhora que tem que exercer Eu exerço, esse só que igual eu falei com ele, mistério. Eu preciso do pneu para mandar para o dia. Então manda, pega o pneu e Ele não quis manda. deixar ontem. Não, mas hoje Eu falei com ele ontem, a gente vai Gabriel, mandar. Se você não quiser, eu vou te dar o endereço, porque ele não quis deixar o pneu. Eu falei assim, ó, vamos deixar, eu desmonto, só que o único problema é que eu não tenho outro pneu para te repor, para você ir embora, alguma coisa assim. Eu falei, ó, deixa o pneu comigo, que eu vou levar Aí a lá senhora- pra aí a fábrica. senhora queria 30 Ele tem dias. de 1 a 30 dias, não sou eu, isso Isso. Não, é um bem essencial, Sim. senhora Sabrina. Olha aqui. Sim. Olha a qualidade, o estado desse Com pneu certeza, aqui. com certeza. Olha o TWI desse pneu. Esse Sim. pneu aqui de forma nenhuma é compatível com o pneu trocado há 3 meses. O que Entende? acontece? Igual eu te expliquei, A senhora está me pneu- dizendo que o dianteiro desgasta mais do que o traseiro. Concordo Sim, com a sim, senhora. sim, sim. Concordo pelo atrito, pelo peso, enfim. Só que Correto. nesta dimensão aqui, Sim, a senhora e acha outra que coisa, o Goodyear desgasta? é um pneu muito macio. Ah, Entendeu? Agora, se eu tivesse colocado um pneu seu antigo, ah. os dotes não seriam os mesmos. Não, isso aí já está superado. Já está Entendeu? superado. A gente não Agora, acredita que tudo for o bem, antigo agora, mais igual eu falei não. pra ele, Gabriel, eu Ah. posso mandar pra você, como eu fiz com esse cliente. Tirei o pneu, mandei, Ah. o laudo tá aqui, o cliente vai ter uma restituição Ah, de um então, pneu. então não é a primeira vez que acontece isso aqui Isso na não é Bono. da Bono, isso aí é a fabricação, eu não fabrico pneu. Aham. Sou revendedora de Isso, mas aí a senhora vai e pega um endereço e fala assim, olha, vocês fazem o que vocês acharem pneu. melhor. Não foi Se essa forma quiserem... que você tá falando.
Foi o que me foi reportado. Como foi? Tá, eu falei, Gabriel, eu mostrei no laudo da mesma forma que eu estou mostrando para você. Eu tirei o pneu de um cliente, enviei para a fábrica tem de 1 a 30 dias. Isso não é eu, Bono, Sabrina, é a fábrica que fabrica o pneu, para me dar um laudo, tá? Eu mando o pneu para ela, eu falei assim, eu não vou mandar o pneu. Falei, olha, mas você precisa de um laudo para comprovar que o pneu é um pneu original, que não foi pneu reformado, né, que não passei a perna em você. Mostrei para ele o DOT, ele falou assim, eu não quero. Falei, olha, eu não tenho como te dar um laudo, porque eu não sou o fabricante do pneu. O que eu posso te fornecer é a minha nota fiscal, que eu estou me resguardando que o pneu que eu estou montando para você é um pneu novo. Entendi. Foi isso que foi passado para ele. Entendi. Como que a gente vai resolver a situação hoje, senhora Sabrina? Da mesma forma que eu falei com ele. Esqueci seu nome, perdão. Ben Mendes. Ben Mendes, o que pode ser feito, que é o procedimento legal das empresas, eu estou no ramo já tem 24 anos, esse é o procedimento. Eu tirar o pneu e enviar para a fábrica, lá para o meu fornecedor, que é nesse endereço, para eu pedir para eles um laudo. Entendi. Eu posso pegar, colocar até dentro do meu carro mesmo e levar lá para ver se eles conseguem fazer para você na hora. Entendi. Tá. Só que aí, então, a senhora tem 24 anos de experiência, talvez a senhora nunca ouviu esse artigo aqui, tá? Artigo 18. Os fornecedores de produto de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor. Assim como por aqueles decorrendo da disparidade com as indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária. Respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas. Não sendo o vício sanado no prazo máximo de 30 dias, pode o consumidor exigir alternativamente a sua escolha. Substituição do produto por outra da mesma espécie, em perfeitas condições de uso, restituição imediata de quantia paga, monetariamente atualizada sem prejuízo de eventuais perdas e danos, o abatimento proporcional do preço. Até aqui é o que a senhora está dizendo, né? Esses 30 dias. Porém, o próprio artigo aqui, ele dispõe que, em se tratando de produto ou serviço essencial, o consumidor pode, essa substituição, ela deve ser feita imediatamente. Mas a fábrica então, não disponibiliza imediatamente. Entendi. Então, mas então a fábrica não está considerando o parágrafo do artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor, que não tem como, não existe possibilidade de um veículo de família ficar 30 dias aguardando a troca de um pneu, aliás, a inspeção de um pneu. Sim. O que nós viemos aqui hoje foi o quê? Demonstrar à senhora que isso é um bem essencial. Se a senhora quiser... Eu sei. Se a senhora, ótimo, muito bem. Então, se a senhora quiser, o veículo pode vir aqui hoje ao pátio. Pode, não tem problema. E hoje... Pro dono da loja, isso, né? isso. Só que os 30 dias a gente não vai dispor. É igual eu te expliquei. Igual eu falei com o Gabriel. Deixa o pneu, eu tiro o pneu pra gente levar, eu vejo com eles se eles conseguem estar fazendo um laudo pra ele, porque na verdade o pneu não vai pra fábrica. É porque é algum consultor técnico da empresa que vai fazer um laudo. Mas normalmente, como o Brasil tem muitas garantias para ser feita, demora um pouquinho mais. Então eles pedem esse prazo, isso não quer dizer que vai demorar esse tempo todo. Mas é porque não pode demorar. Eu falei, Gabriel, deixa o pneu, que aí eu vou tirar, eu ponho no meu carro. Eu falei, eu ponho no meu carro, levo lá pra gente verificar pra você. Só que a senhora disse que era 30 dias, é isso que ele refutou. Até 30 dias. Então não pode ser 30 então, dias. A gente precisa não é que eu não tô deixando de dar o atendimento, não é que eu não quero resolver pra você. Certo. Foi igual eu falei com ele. Eu quero resolver, mas eu não tenho como chegar e responder por um produto que eu não fabrico, eu revendo. Entendi. Sim, tá? sim. Então, assim, no momento algum eu não me predispus a ajudar e a resolver o problema do cliente. Entendi. Tá? Que a gente está aqui justamente para isso mesmo. Ok. Então, assim, se você quiser trazer o carro, pode trazer da mesma forma que eu falei com ele ontem. Gabriel, pode trazer. Eu vou pedir os meninos para colocar lá. Eu vou pedir o dono da empresa para levar lá para a gente, para ele bater um papo com o dono da empresa lá, da distribuição, para ver se ele já consegue resolver para você. Entendi. Da melhor forma possível. Tá, aí eu vou dar o prazo à empresa de vocês de 24 horas para resolver isso. Não será de 30 dias, tá? A gente vai entrar em contato, inclusive, com a franqueadora, que é a Bono. Não tem problema, né? não tem problema. Eu acho que não é muito... Tá, deixa, isso aí é questão pessoal, né? Nós vamos entrar em contato, inclusive, com a Bono Central. Sim. Por quê? Porque o que foi dito aqui ontem foi o seguinte, nós viemos aqui para tentar resolver da melhor maneira. Tanto a senhora quanto o profissional da senhora disse assim, não tem problema a reportagem, isso aí não tem problema. Foi tem. isso. O que acontece? Tem. Ele veio falar comigo o seguinte, da forma que ele falou.
Se você não resolver agora, vai vir reportagem, vai ter isso e aquilo outro. Falei, olha, Gabriel, não é assim que funciona. Por quê? Porque eu te entreguei minha nota fiscal, o produto que eu te vendi é um pneu novo, os dotes são todos iguais, desgaste que está tendo na dianteira, realmente o pneu dianteiro, ele dá um desgaste superior, tá? Mas em momento algum, eu me deixei de dar o suporte para ele e explicar a situação. Faz favor, Gabriel. Em momento algum, eu deixei de dar para ele esse suporte. Entendi. Aham. Senhora Sabrina, você esteve aqui ontem com ela, né? Sim. O que foi dito? Ela disse para mim que a forma de provar que os pneus eram novos... A nota fiscal. Era a nota fiscal. Sim. Aham. Mas o laudo... Deixa eu falar, por favor. Porque a única forma de provar dela era a nota fiscal. Se eu quisesse saber se eram novos ou não, ela era para mim nesse endereço. Você sabe que não foi dessa forma que eu falei com você. Era para que eu fosse nesse endereço, para que emitisse o laudo, para que eu fosse lá e verificasse se era desgaste, se era... Gabriel, não foi isso que eu falei com você. Aham. Você sabe que não foi isso que eu falei com você. Foi isso sim. Você está sendo desonesto. Não Eu sou estou muito sendo. correta com as minhas coisas. Não estou sendo. Você está sendo Tanto desonesto. que o Olha, seu- eu falei com você pediu para mim um laudo. Eu falei, Gabriel, não tenho como te dar um laudo, te mostrei. Exato. Só que, É isso que eu você queria. não quis deixar a gente tirar o pneu. Você te não falo- quis deixar eu tirar o Não, pneu eu- para poder mandar. Aí eu falei com você. Então assim, eu não tenho como te dar um laudo. Agora, eu posso então te dar um endereço para você tirar qualquer tipo de dúvida, porque lá que eles vão fazer uma avaliação do pneu. Mas é esse o ponto que a senhora está errada, Sabrina. Aí eu falei com você. Mas você não quis a minha deixar o relação, pneu. a minha Mas relação, você não quis deixar o pneu. você acabou de falar que me passou o endereço para mim lá. É Aí eu lógico, te- você então- não quis deixar o pneu, Gabriel. Você Não. está sendo desonesto. Eu Você te- podia ser honesto. Não. Podia. Você tá que sendo tem que ser. desonesto. Você que tem que ser. Porque Você eu virei e tá falei muito assim. desonesto. Eu Você posso tá falar? desonesto. Ouça, A minha relação é com você, não é com essa empresa que é Tudo bem, Alvorada. você me falou Pneus. isso ontem. Falei. Porque Sim. então o laudo, você que deveria enviar, não você me passar o endereço. Mas você sabe que eu ofereci pra você, eu queria Você tirar não o pneu ofereceu. e você não deixou. Você não queria deixar os meninos nem mexer no carro na hora que deu o problema do botãozinho antes do Então, carro. não, eu falei aí também. Porque Sabe, eles você não estragaram quis. o Ninguém estragou o nada. botão de de ignição. ligar. Aham. Travou. E aí ele me perguntou assim, você me autoriza a arrancar Ele essa... não queria autorizar. Eu Mas falei tá com certo, ele, o carro é ó, meu. Ele deixa eu não vai autorizar alguém abrir Ela não deixa eu falar. não vai autorizar alguém abrir o Você painel deixa eu do meu abrir carro mesmo. O Tá painel, certo. se tiver se danificar, aí a culpa é sua. Sim. A A responsabilidade é sua. responsabilidade é sua. minha. Aí eu falei, não, porque ele subiu na rampa. Falou que a responsabilidade funcionando. seria sua. É. Não, Aham. mentira que Subiu foi na isso, rampa a conversa foi funcionando. comigo. Eu falei com você assim, olha, Você chama o seu funcionário? chama, Ele sabe. Heber, Ele sabe. Heber, Quem subiu a rampa foi o seu funcionário, não foi eu, não. Aí Não foi eu que subi a queriam que você autorizasse a abrir o painel e se Exatamente. tivesse pra alguma ele, ó, avaria, pra a responsabilidade poder seria sua. destravar o botão. Entendi. Aí ele falou assim, não autoriza. Eu falei, mas como é que você quer que eu resolva o problema? Ele falou, se danifica alguma coisa, você é responsável? Eu falei, sou. Foi isso que eu te falei. Aí eu falei, como Foi isso você é que eu te responsável, falei? como você é responsável, aí eu autorizei. Isso, exatamente. Eu falei, eu respondo se os meninos vão nos acompanhar, tanto que você filmou, tudo direitinho. Então, assim, em momento algum, eu mandei você ir direto lá. Pois não, Eu tá pedi bom. você, eu falei com ele, vamos tirar o pneu. Tá bom, Sabrina. Hoje eu vou trazer então Tá. o veículo Uhum, aqui, ótimo. tá? E 24 horas a empresa terá o prazo de eu vou nos passar trazer. com o Matheus, com o dono da empresa, com o Pois seu não. Michel, e eu vou anotar seu telefone e a Pois gente não. Ok. entra em contato. Tá, bom? ok. Aham. Anota por gentileza. Passa o seu contato, por favor, Gabriel.